Então vamos lá, seja bem-vindo à Ontologia Prática de hoje. Hoje eu vou mostrar um caso clínico que eu comecei a fazer alguns testes para gravar aqui de um curso que eu vou lançar sobre facetas em resina. E aqui eu vou mostrar como você posicionar a barreira palatina, você começar a posicionar para você fazer a sua guia, né, mockup da barreira palatina para suas facetas em resina. Nesse caso, se você ver, eu acabei posicionando primeiro os dois centrais e os dois caninos primeiro. Ah, mas por que, doutor, que você não posicionou tudo junto? Já os laterais junto, já o central, o canino tudo junto, para ficar mais fácil. Na verdade, ele não fica mais fácil. Por que ocorre? Quando você posiciona assim, tem vezes que a resina acaba extravasando quando você pressiona. Pode ver que eu continuo pressionando bem forte o mockup ali. Eu fiz com silicona de laboratorial, que ela é mais rígida, e continuo pressionando bem ela para ela segurar, tá? Bem importante você polimerizar uns 40 segundos até. Ah, mas a resina trans polimeriza em 20 segundos. Não, ela não vai passar atrás do dente por causa do mockup. Então, utilize mais tempo, né, a polimerização. E eu fiz os centrais e os caninos primeiro. Por quê? Porque, como eu falei, a resina começa a extravasar e uma barreira palatina gruda uma com a outra. E se ela gruda uma com a outra, para você dividir fica complicado, porque é uma resina muito fina, né? Por ela ser uma resina muito fina, quando você vai passar alguma lixinha, algum disco, é muito fácil você danificar ela e você quebrar, tá? Então, eu recomendo, dependendo de quando é muito extenso, você faz alguns dentes primeiro, né? Que nem aqui eu fiz os centrais, os caninos primeiro, e depois você vai ver que eu vou posicionar os laterais. Até quando eu remover aqui, ela está polimerizando, né? Quando eu remover, vocês vão ver que faltou material na palatina, bem na área cervical. Não tem problema algum. Eu posso aplicar novamente resina na guia mockup, né? Bem naquela área, acrescentar mais, pressionar muito bem a guia mockup. Olha lá, se você fazendo a remoção, na cervical você vê que faltou um defeitinho e eu não coloquei nos laterais ainda. Mesmo com o fio retrator também um pouquinho, tá sangrando um pouquinho, ó, tá? Pode ocorrer isso, né, tá? Agora eu posicionei os laterais e o mais legal aqui é você ter uma espátula bem fininha para você separar a resina, como eu falei, né? É muito fácil a resina grudar no dente ao lado, né, tá? Nesse caso eu usei uma espátula da Millennium, ela seria Millennium SF2 NO03-A. Você pode procurar na Kremer, tem, né, nas dentais tem. É uma espátula que vale a pena você ter por ela ser bem fininha e para você fazer essas proximais, né? Então, como eu falei, o bom, nesse caso também é interessante, eu estou fazendo o aumento incisal, mas como você tem uma perda de substrato muito severa e os dentes são tratados, o canal, os laterais, você pode acrescentar por inteiro resina trans na barreira palatina. Nesse caso eu fiz isso. Ah, mas por que, doutor? Vai ficar excesso? Vai ficar muito grosso? Não, na verdade o laboratório ele planejou as guias de desoclusão, né? Que serão a proteção para suas facetas em resina não fraturarem, né? Então é bem importante a gente polimerizar muito bem e ter em posição todas essas barreiras palatinas. Nesse caso foi utilizado a resina Empress Direct Trans Opal, né, tá? Eu queria uma transparência um pouco maior.
Então, se eu quero uma transparência um pouco maior, bem importante frisar nesse caso, os dentes que são escurecidos, eu vou ter que fazer um pequeno desgaste para mim poder conseguir ter uma transparência. Se eu tiver substrato cinza na incisal, eu não consigo realizar uma transparência interessante na incisal, tá? Então é legal você, se o substrato acinzentado, que nem dos laterais, for muito para incisal, você vai ter que fazer um desgaste para poder fazer uma transparência maior. Senão, já fala para o cliente, ó, vou ter que fazer um dente com pouca transparência. Aí, nesse caso, ficou uma pequena resina faltando, né, tá? Eu gosto de utilizar as espátulas de borracha para compactar. Sempre é bom a espátula de borracha porque você tem uma compactação maior da resina para unir ela com a outra resina que já existe. E assim uniformizar essa barreira palatina. Principalmente é bem importante a incisal, por quê? Porque nesse caso, bem na pontinha ali, eu fiz um ralo incisal, né? Depois. Então é bem importante essa pontinha incisal, ela tá bem correta para não prejudicar depois na hora de acrescentar aquele ralo incisal que vai dar todo o detalhe, né, natural para esse caso, né, tá? Então, beleza, esse caso vai ser feito facetas em resina. Ok, mas o que está tendo de errado com ele? Os dois centrais. Principalmente eu foquei nos dois centrais nesse vídeo para não ficar muito longo. Aqui eu estou mostrando a resina Transopal que eu utilizei na barreira palatina. E agora eu tenho que uniformizar o substrato, né? E eu utilizei a resina Body da Z350 na cor A2B. Por que eu tenho que uniformizar o substrato? Eu tenho após a remoção, nesse caso foi removida as resinas antigas, as facetas antigas, eu tenho uma diferença de volume no substrato. Então pense, como que eu vou aplicar uma resina mais clarinha em cima desse dente se eu não tenho o volume de dentina necessário, né? Então é bem importante eu refazer esse volume de dentina necessário, primeiro igualar esse volume dos dois centrais, né? Ó, eu vou igualando a distal dele, depois eu vou igualando a outra distal do outro, para assim eu poder depois fazer a dentina incisal, o terço incisal. Nesse caso aqui, eu primeiro estou fazendo a dentina de volume, né, de corpo desses dois centrais, né, que é muito importante, como eu falei, para depois você não ter o que muitos dentistas me falam aqui no YouTube. Ai, doutor, eu uso aquela resina e fica cinza. Eu uso a Palific e fica cinza. Olha, eu uso a Harmonize e fica cinza. Não, provavelmente você está usando pouca dentina de corpo, pouca dentina de resina de dentina. Eu me adaptei a utilizar a Body, eu tenho resultados naturais com ela. Então a resina de volume, olha lá, já estou igualando. Sempre eu vou colocando a resina e espatulando e passando o pincel para cobrir o substrato e já uniformizando. E agora eu peguei a resina A1B. Mas doutor, essa resina A1B eu poderia usar agora para aumentar, fazer os mamelos incisais. Por que você está colocando na cervical? Eu não entendi isso. Por que você está colocando essa resina mais clara ainda do que o terço médio, que geralmente o terço cervical é mais escuro? Porque nesse caso, na cervical dessa paciente, como eu falei, já havia um desgaste e havia um escurecimento maior, né? Então pense, se eu for utilizar uma resina muito clara ali em cima, na cervical, primeiro, não vai ter aquele volume de resina de dentina naquela área. E segundo, eu vou aplicar uma resina mais clara, ela vai ficar cinza. Então primeiro eu vou utilizar uma resina mais clara, uma resina Body, que eu utilizei aqui,
para deixar o substrato mais claro naquela área, para ter um menor degradê de cor, né? Então o cliente, a maioria das vezes, ele não gosta tanto desse degradê muito amarelado rente à raiz, né? E ele já está fazendo um tratamento estético, então tem que cuidar com isso. E outra coisa, você vai fazer as facetas dos dentes escurecidos laterais, né? Os laterais, então ela não vai ter tanto degradê assim também, porque vai aplicar pigmentos neles, né? Então esse é um breve caso aí, mesma coisa, eu estou aplicando a resina, eu medi a dentina, vi que faltava volume de corpo nessa área, para aí depois que eu uniformizar esse volume de corpo entre os dois dentes, eu começar a fazer os mamelos incisais. Eu nem iniciei ainda os mamelos incisais, tá? Beleza? Espero ter gostado desse vídeo. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na